Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Como sempre, estamos aqui com um convidado muito especial, falando sobre empreendedorismo. E esse convidado, gente, faz mais de um ano que eu tento chamá-lo aqui, mas a vida dele é muito corrida, mas finalmente conseguimos encaixar a agenda dele aqui. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, com a trajetória, e eu sempre falo que ele tem uma mente e que ele está a 300 quilômetros à frente, os pensamentos dele estão sempre à frente. Ele é muito inovador, ele é criador do Soma Network aqui em João Pessoa, inclusive um grupo que eu faço parte. Então seja muito bem-vindo, Gerardo Rabelo. Gerardo Rabelo, ao nosso podcast. Fico muito feliz de finalmente você conseguir aí encaixar as agendas e você estar aqui no nosso podcast. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos que nos assistem. E vai ser uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha trajetória, falando também sobre empreendedorismo e podendo contribuir aí com o que for necessário. Assim, todo mundo lá no grupo do Soma fala sobre a sua visão, né? Você trouxe um grupo que era muito necessário em João Pessoa e reúne grandes empresários aqui que fazem grandes negócios. E o network é um pilar muito importante para quem é empreendedor. Então, eu gostaria de conhecer um pouco de como que você teve a ideia, como foi desafiador, como que você abraçou esse desafio e tem feito um trabalho extraordinário, né? Eu digo isso porque eu tô lá, vai fazer 3 anos, e realmente é um grupo que fez toda a diferença aqui na minha trajetória. Assim, a ideia para chegar, né, como ela foi pensada, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo para trazer um pouquinho da minha essência e dos trabalhos que foram desenvolvidos antes do Sono. Eu sou filho de Gerardo Rabelo, que é um jornalista, um colunista social, que há 32 anos empreende dentro do universo da comunicação e fui, vamos dizer assim, disciplinado, né, e doutrinado por meu pai a me comunicar e não só me comunicar, a ter bons relacionamentos e contatos. Então, nós somos uma família muito ativa socialmente. Sempre indo para muito evento, sempre estando envolvido com muitas pessoas, sempre recebendo muita gente. E aí eu, muito influenciado por meu pai, comecei desde muito cedo a trabalhar dentro da comunicação também. Eu fazia uma coluna jovem dentro do site dele chamada Tá Ligado. Eu fui o blogueiro pioneiro Tim Ah, que daquele, legal! daqui de João Pessoa e quiçá Paraíba. E aí, nessa primeira jornada como blogueiro, eu fazia realmente cobertura de eventos, notícias informativas, né, sobre o pessoal da geração. Isso foi ganhando cada vez mais gás, até que chegou um momento que eu decidi realmente sair do site dele e montar meu próprio site. Então, isso eu já tinha. Comecei com 16, 15 para 16 e já estava com os 18 anos. E foi onde eu realmente comecei a ter contato com funcionário, a empreender de fato, a realmente estar na rua construindo meu nome. E eu digo que o Vitrine, né, que foi o meu primeiro site de fato, ele me moldou muito, porque foi a guerra mesmo do dia a dia, de visitar cliente, de prospectar, de vender, que aí eu ia construindo aquilo que eu via realmente valor. Você que fazia tudo. Tudo, tudo. Assim, na verdade, eu tinha um time de eh, colaboradores, né, de funcionários que era a fotógrafa, o editor, os jornalistas. Então, assim, desde o primeiro momento eu já tinha ali uma equipe de 4 funcionários e vendo, né, o que meu pai fazia na época, que era sempre estar envolvido em outras vertentes da comunicação, eu fui um pouco contaminado também com isso. Então, eu lancei aqui o blog e com um ano mais ou menos eu comecei a ter o entendimento que era legal eu fazer eventos também. Então, eu comecei a fazer eventos de bilheteria, festa mesmo, e começou a ser realmente um divisor de águas, porque eu digo que na época eu comecei a ganhar de fato relevância dentro da cidade, de não só ser o filho de Gerardo, e de fato me tornar Gerardo Filho. E eu fui entendendo isso. Eu tinha uma síndrome, né, de vira-lata que a pessoa acha que todo mundo só dá o mérito, né, porque eu era filho de alguém. Então eu tinha uma decisão de não ter sócios, para que realmente o holofote fosse todo meu. De sendo sucesso, era minha, era o meu esforço, era o meu nome somente que iria estar ali na frente.
e também se fosse fracasso, a culpa também da mesma forma. Então, assim, com o lance dos eventos, eu comecei a investir muito na parte de eventos. Sendo que aí começou a chegar um momento que começou a perder um pouco de sentido, porque eu estava entrando em eventos muito caros e entrando num risco muito alto. Então eu decidi ir para outras vertentes da comunicação, que aí foi programa de TV. Na época, esse meu programa de TV, na verdade, comecei no YouTube, e depois do YouTube fui convidado pela Band para levar o Verão Band, na época. E aí eu tinha uma pegada assim bem diferente no quesito estilo de programa. Eu sempre fui muito visual em tudo que eu faço. Então, não só de conteúdo, eu acreditava que tinha que ser algo realmente legal para as pessoas assistirem, mas visualmente falando, que também fosse uma coisa cinematográfica, vamos dizer assim. Então, eu tinha uma linha de edição realmente muito diferente, e um conteúdo jornalístico também bem atrativo. E isso fez com que a Band gostasse muito e me desse o horário pós o verão. Então eu fiquei com o horário aos sábados, um programa de 1 hora, com meu nome, Gerardo Filho, isso eu com 21, 22 anos. Daí eu fui entrando em outras vertentes, né? Eu saí da Band e fui para a Record, na Record eles me lançaram na Rádio Mix, isso eu fazendo eventos, tinha E sempre lançado na agenda, comunicação. sempre na comunicação até os meus 23. Então eu, aos 23 anos eu estava na TV, na rádio, eu tinha uma agenda chamada Top List, que isso foi na verdade o início do Soma, que é um mailing de contatos de quem faz e acontece dentro da sociedade paraibana, né? Vamos dizer assim. E eu boto todos os contatos do pessoal. Então, nome completo, data de nascimento, telefone residencial, empresarial, redes sociais, e-mail. Então, com essa lista, eu vendia assessorias de comunicação na época também. Então, eu era, vamos dizer assim, um influencer da geração passada. E foi quando eu comecei também a me desvirtuar muito, porque você estando envolvido em festas, né, para um garoto de 23 anos de idade, não tinha, era difícil conseguir focar, né, de fato, nas coisas certas. E foi aí que eu tive um grande momento, um momento de conversão na minha vida, dentro da igreja, que Deus me mostrou que não me queria fazendo aquilo que eu desempenhava na época. Então eu fui começando a entender que eram outras situações, outros caminhos, fui pedindo muita graça mesmo para ter a sabedoria de trilhar o que ele queria, porque eu só sabia fazer a comunicação até então, né? Desde muito novo, só fazendo a mesma coisa. Foi que Deus me mostrou um caminho de agência de publicidade na época. Eu aproveitava muito o cliente que eu tinha na comunicação e eu conseguia fazer, vamos dizer assim, a estratégia e a criatividade que eu tinha funcionar para aqueles mesmos clientes, porém eu não era à frente do negócio. Eu não estava no holofote, eu seria bastidor. E deu muito certo. Aí, além da agência de publicidade, eu tinha também um grande grupo de amigos que na época já tinham um certo dinheiro para investir, né? Na época, a gente está falando é, 10 anos atrás, né? 9 anos atrás. A gente não tinha um mercado financeiro tão ativo, né? Uma XP da vida nem estava Estava no início nem ainda, tava início dos grandes canais também de finanças. tal, assim, era muito, muito, muito recluso, né? Vamos dizer assim, eram pouquíssimas pessoas que investiam nisso. Bitcoin, então, a gente não escutava, nem existia, assim, só Power Nerds, enfim, muito, muito adentro da tecnologia. E o Paraibano, ele tem uma linha muito focada no mercado imobiliário. Sim, sempre teve. Sempre teve. Então, eu sempre fui um amante, né? Vamos dizer assim, disso e entendi que eu poderia enveredar por esse caminho para aproveitar, né, esses amigos que eu tinha relacionamento que já estavam com uma condição melhor, ajudando eles a investir e ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Então eu era um corretor de imóveis que não vendia moradia, vamos dizer assim, eu vendia investimento. Isso já há 10 anos atrás, né? Porque Isso já há agora está popularizado com os créditos, mas Exatamente. nesse momento, há 10 anos atrás não se falava. Total. Na verdade, naquela época que não tinha flat, o que era muito feito era se juntar para comprar um terreno e vender numa especulação imobiliária ou permutar com a construtora. Ou, enfim, fazer muito do que se faz hoje, mas
isso há algum tempo atrás. Ou comprar e vender mesmo um imóvel barato. Comprar barato e vender caro, enfim. Então, assim, fui trilhando essa jornada até que eu descobri esse modelo de negócio do Soma, né? Quando eu descobri esse modelo de negócio, de primeira mão, eu não tinha nem tanta noção de quanto era fit com o meu estilo de vida. Mas aí a partir do que eu ia estudando e entendendo, essa ficha foi caindo. Porque se você parar para analisar, o Soma, ele precisa de um comunicador, que Sim, é o presidente. sim, Ele precisa também de uma pessoa que reúna os outros em eventos, encontros, experiências. sim. E ele precisa também do intermediador. Então, basicamente, foi tudo que eu tinha feito na minha vida até chegar naquele momento. Era como se Deus tivesse me preparado para eu estar vivendo isso que eu estou vivendo. E aí, quando a gente lança Soma, eu realmente dei um all-in muito forte na minha vida, que eu decidi fechar essas minhas outras operações por um momento. Hoje a gente tem uma linha imobiliária também bem ativa, mas assim, naquele momento eu precisava fixar, né, a minha imagem como um líder empresarial. E era uma afronta muito grande, um garoto de 26 anos, líder dos maiores empresários da Paraíba. Então, assim, para muitos era uma loucura, né? Para outros era um enchimento, mas a gente realmente, com muito trabalho, suor e bênção divina, conseguiu desempenhar esse trabalho. Então, assim, eu digo que um início avassalador, porque foi all-in mesmo. Então, como eu fechei minhas empresas e eu estava vivendo uma fase da minha vida, assim, muito turbulenta de investimentos, tinha que dar certo, porque eu precisava pagar muita conta e boleto que estava para acontecer. E aí foi quando a gente realmente começou a desempenhar aí o Soma Network, que graças a Deus hoje tem dado aí muito resultado e muitos frutos. Então, o Soma não foi paralelo com seus outros negócios. Você realmente parou os outros para dar start ao Exatamente. Soma. Exatamente. Assim, eu sempre fui um cara que foi muito determinado e muito focado, mas eu não tinha ainda parado na minha vida para focar em uma coisa só. E esse momento eu precisava focar numa coisa só porque ela precisava dar certo. Eu digo que o empresário é assim, né? Geralmente ele começa com uma coisa, aí ele vai diversificando, aí tem uma hora que ele tem que dar um basta e voltar para focar em uma coisa só. E naturalmente, aos poucos, você vai pegando uma coisa aqui, outra acolá, que é basicamente a fase que eu tô vivendo hoje. Tenho que voltar para dizer assim, eu preciso dar. Preciso focar aqui para poder expandir. Eu acho que acredito assim, faz parte. Eu não me arrependo de nada, não. Acho que tudo na vida realmente é aprendizado. E você vai se tornando uma pessoa e um profissional melhor com mais, enfim, direcionamento, né? Eu lembro que quando o João Kepler veio para cá o ano passado, ele falou, inclusive isso no palco, direcionado a você, né? Que o Soma, o grande negócio Soma, não estava nas pessoas que estavam ali no evento, mas no aplicativo que você estava desenvolvendo. E como que você recebeu aquela informação? Acho que você já tinha consciência disso. E como que você está trabalhando para que o aplicativo ele tem uma vertente de startup, então a gente tem um negócio físico mesclado com um negócio digital. E como que você vem focando para essa mistura dos dois? Porque a gente tem o digital, a gente tem o físico. Jéssica, é realmente um desafio, né? Muito grande, porque é um negócio físico, 100%, onde a gente tentou digitalizar, sendo que essa tentativa, ela não é fácil, porque as pessoas, elas têm um comodismo, né, de usar as plataformas que elas já Estão habituadas. estão habituadas, né, no seu dia a dia. Então, o WhatsApp, o Instagram e por aí vai é uma forma muito mais fácil. Então, o aplicativo do Soma, ele querendo ou não, é um desafio, porque a gente já entrega um nível de soluções e de funcionalidade muito grande. É, eu faço tudo por lá, mas eu vejo que tem muita gente que não Faz. acessa. Então, assim, hoje a gente tem um olhar de unificar, né, todos os aplicativos, porque não foi feito só do Soma, existe do Ela Soma, do Educação, enfim, de todas as marcas que a gente tem. Então a gente vai unificar tudo em um só e vai tentar trazer um sistema de marketplace, de compra compartilhada, de outras atrações, né, e atrativos para que o público realmente se volte cada vez mais.
Porém, isso requer tempo, requer dinheiro, requer muita energia para a gente fazer isso acontecer. E hoje a gente tem visto caminhos e parceiros, principalmente, né? Um deles é Jefferson da Showcase, que tem me dado muita mentoria e muita ajuda para a gente pensar como fazer, né, essas funcionalidades de forma melhor. Mas, assim, é algo que a gente tem olhado e tem um cuidado muito grande, porque é onde o mundo está, né? Tu concorda com a visão do Kepler? Da exponencialidade Concordo, com equity no aplicativo? concordo total, porém é aquela coisa, né? Assim, é, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Hum. E, às vezes, fazer a melhor opção, né? Aliás, a situação mais, vamos dizer assim, rentável possível, não é da noite pro dia e também não é algo fácil. Se fosse, todo mundo fazia e estava aí com seus 500 mil aplicativos funcionando. E também talvez não é daquele momento, né? A entrega, porque eu vejo muito que o Soma Network, nós que estamos lá, né, como integrantes do grupo, a gente preza muito por os eventos presenciais, Exato. pela troca presencial. Então, às vezes, o aplicativo, para quem tá lá, não é uma prioridade. Talvez seja para você a longo prazo, como o criador, mas não para as pessoas que fazem parte do Soma. Você até falou do Soma, tem várias vertentes. Hoje a gente tem o Soma, que é o Soma, o primeiro, tem o Soma ou Ela Soma, agora você tem o Educa Soma. Quando você pensou no Soma primeiro, você já tinha pensado em todas essas vertentes? Ou elas foram desenvolvendo ao longo do tempo? E como que você projeta elas hoje? O Soma, Ela Soma e Educa Soma realmente foi na largada. A gente Já estava projetado. a gente teve a ideia do negócio e já sabia que cabia. Porque já vamos dizer assim, realidade em outros lugares do mundo, isso, e eu vi também esse potencial muito forte para cá. E já o Soma Saúde, que é outra marca nossa, e o Soma Academy foram frutos do meio do trabalho, né? Que a gente O foi Academy eu não conheço, ele é... O Academy é uma vertente voltada para líderes, né? Para funcionários, na verdade, para colaboradores. A gente sentia, né, no mercado uma carência muito forte por desenvolvimento, né, de equipes. É uma realidade, né? A falta de gente para trabalhar e a retenção, de fato, desses talentos dentro das empresas. Então, a gente entendeu que fazia sentido lançar uma vertente voltada para funcionários, onde a gente teria melhorias contínuas, né? E não fosse simplesmente um treinamento que você coloca seu colaborador numa sala de aula, ele aprende e sai motivado, mas com 3 dias depois a gente já volta à normalidade por conta dos incêndios da empresa. Então, todos os meses a gente tem um encontro marcado, todos os meses a gente tem uma avaliação, todos os meses a gente tem um retorno de feedback tanto para o colaborador quanto para o empregador. E aí a gente vai fazendo a coisa acontecer da melhor maneira com o Soma Academy e dando assistência ao Soma também. Porque os empresários que estão lá no Soma muitas vezes não sabem nem como cobrar, ou se a pessoa está no lugar certo dentro da empresa, ou se ela tem como ser aproveitada de uma melhor maneira. Então é um sistema que se retroalimenta, né? Porque Totalmente. acaba ajudando o outro. Não, com o Soma, aí tem a necessidade da mulher também. Não que o Soma não tenha mulher, né? Para quem está nos assistindo, o Soma é para homens e mulheres. Inclusive, eu faço parte do Soma e já fiz parte do Ela Soma também. Exatamente. Então, assim, o Ela Soma veio porque o Soma exige um corte de faturamento mínimo para você entrar. E esse corte mínimo de faturamento, muitas profissionais autônomas, muitas mulheres, né, como advogada, contadora, corretora de imóveis, professora, educadora física, nutricionista, todos esses mercados você tem uma margem de lucro alta, porque basicamente é o eu presa, né? Sim. Então, como é o eu presa, você não tem escala e aí muitas vezes não consegue chegar nesse mínimo de faturamento que a gente exige. E aí existia uma demanda reprimida muito forte no mercado, porque a maioria das mulheres, ela tá nesse mercado de profissionais autônomos. Então a gente precisava dar um lugar para elas e não só dar esse lugar para elas, mas também trazer temáticas que fossem realmente mais assertivas para as mulheres, trazer experiências mais voltadas, porque quando você faz algo nichado, realmente fica mais fácil para a gente entender e agradar o cliente de uma maneira geral. Então, o Ela Soma realmente é um sucesso, né? Marina, nossa franqueada de João Pessoa e de Campina, juntamente com Patrícia.
e também o Ela Soma Sertão dispensam comentários, Ela né? faz um trabalho extraordinário. Eu já fiz parte, posso falar que elas fazem um trabalho realmente extraordinário e muito focado no desenvolvimento das mulheres, né? Nesse sentido. E fomentando muito os negócios locais. Elas têm um alto consumo entre elas, que eu acho que é um dos objetivos também. Exatamente. No caso da Educa Soma, aí já foi uma ideia que lá atrás eu tinha um pensamento e hoje mudou um pouco. Mudou um pouco porque o entendimento com o Soma e o Ela Soma, os filhos desses empresários têm que ter um lugar também. Sim. Então vamos botar eles num grupo para se relacionarem e fazer, de fato, o conhecimento, né, de amizades, né, com um e com o outro, e também uma parte educacional, né, onde a gente poderia ensiná-los, né, sobre matemática financeira, sobre gestão, sobre criatividade, sobre vendas, enfim. Com o tempo, a gente foi vendo que existe uma geração muito forte, não só de sucessores, mas de self-made, né, de gente que realmente está aí na rua, no campo de batalha, não tem uma cultura familiar de empreendedorismo, mas que já faz parte dessa nova geração que está muito ligada a isso. Então, tem uma turma muito forte, né, que está nessa linha, e a gente começou a colocá-los, né, para dentro, né, do Educa. E realmente a gente entendeu que o foco, na verdade, é essa turma hoje, e não o filho dos empresários. Então, assim, é como se a turma tivesse hoje uma parcela significativa de self-mades, mas tem também uma parcela de sucessores. Porém, é o sucessor que precisa querer estar lá. O pai não pode chegar e querer pagar essa mensalidade e a gente vai permitir isso. É a ideia, de fato, do filho querer e o filho, inclusive, pagar. E quando é a pessoa que tá vindo, querendo ser empreendedor, ele vem com muito mais vontade. Vem com muito mais vontade e, enfim, pelo custo que se tem, a gente não enrica nem empobrece com o valor de um cliente a mais ou a menos dentro da nossa carteira. Então, que de fato a gente precisa ter uma transformação, né? Do ser humano, transformação da empresa e a transformação de fato de uma cultura geral empresarial que está ali vivendo. Então, assim, um dos grandes segredos desse negócio é realmente você ter boas escolhas e saber dizer não, que é muito difícil isso. Nosso modelo de negócio é um dos únicos negócios do universo que o cliente com dinheiro ele não compra. A gente dá muito não e impede muita gente de entrar porque a seleção de saber escolher as pessoas que estão lá dentro é o que de fato faz muito do acontecer. O sucesso tá nas pessoas que estão lá, né? Que Isso. fazem o grupo acontecer. Não é só isso, porque se fosse assim, ainda era fácil também. Mas quando a gente está falando de longo prazo, tem que ter metodologia também. Sim, com certeza. Se não tiver metodologia, o povo já se conhece e já não precisa mais de você. Exatamente. Você tem que se fazer necessário no processo. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você é jovem. Tem o quê? 30 e poucos anos? 32. 32. Lá dentro do grupo do Soma, nós temos empresários com mais de 30 anos. Então, quando você coloca essas pessoas juntas, vem uma pressão, imagino eu, pro Gerardo de você tem que entender de negócios tanto quanto eles. E às vezes você não passou por todos esses processos que eles já passaram. Além disso, você está dentro do grupo Soma, né, várias frentes que a gente tem, com certeza, eu vejo muito lá na educação com o pessoal de tecnologia e que acaba que as pessoas esperam que você tenha todo esse conhecimento. Como que você lida essa pressão das pessoas? Se tem, primeiro, se existe essa pressão e se existe, como que você lida com ela e como que você trabalha o seu desenvolvimento? É, sem querer ser pedante nem falar que nada demais, mas trazer aqui a verdade, eu não sinto essa pressão. Não sinto porque essa parte de desenvolvimento, né, eu trabalho ela de uma maneira muito contínua. Comecei muito novo, como eu estou dizendo aqui, e eu resumi minha trajetória até chegar no Soma. Mas, assim, além disso aqui, eu tive pequenas aventuras nesse meio do caminho que me fizeram também ter um entendimento geral muito bom, né? E assim, o vendedor, né, o comercial, ele é profissional Muito para facilitado. conversar, tá entendendo? Então, assim, você acaba
lidando com muita gente toda hora e você vai entendendo, de certa maneira, vários tipos de negócio. Então, eu tô na rua vendendo desde 16 anos, pô. Então, assim, são 16 anos de rua, sentando com 5, 6 empresários. Então, assim, isso vai lhe dando um repertório legal. E outra magia que eu digo da venda é você entender a outra pessoa, né? Entender a realidade que ela tem para conseguir fazer acontecer a necessidade que você está colocando para ela ou a venda que você está fazendo para ela. Se para ela não fizer sentido, nunca vai rolar. Então, existe essa lógica de você querer entender o outro, como é que ele vai fazer acontecer para dar certo. Então, nisso a gente vem aprendendo. E, assim, todo ano tem 1, 2, 3 cursos que a gente fez já. Posso relatar aqui uma porrada de cursos que eu já fiz. Mas além desses cursos, as leituras mesmo. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa em leitura. Não sou esse psicopata que o povo ou mente na internet ou fala a verdade. Eu acho que é mentira, porque não tem como você ler. Não, até tem, mas só se o cara não trabalhar, né? Tipo assim, ou não lê direito, eu acho. Eu acho até que eu leio devagar, por incrível que pareça. Mas assim, sempre tive uma leitura ativa, né? Por exemplo, esse ano eu acho que eu li, ou foram 5 ou foi 6 livros. Tem que fazer a conta, mas foi 5 ou 6 e eu tô assim, no meio de outro. Vou ver se agora nesse recessozinho a gente termina também. Mas assim, dá pelo menos um livro a cada 2 meses ali, 3 meses. Então assim, sempre, 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 sempre foi livro só de negócio. Minha leitura é 100% só voltada para isso, é o que eu gosto. Então assim, isso foi me dando repertório. E quando eu fui tendo, de certa maneira, um pouco de capital a mais, eu fui começando a querer investir e eu fui realmente entendendo, né, outras possibilidades a não ser o mercado imobiliário que eu já estava inserido, né? Porque eu estava inserido no mercado imobiliário, então isso aqui eu tinha vivência de fato. E não só vivência, também fiz cursos para isso. Além disso, eu comecei a estudar muito mercado financeiro, para ver se fazia sentido eu investir no mercado financeiro. Então eu já li alguns livros, já fiz alguns cursos e, de fato, fui pegando muita base disso. Então, além do mercado financeiro, né, eu fui me relacionar, né, e casei com Maria Júlia, que tem uma realidade, né, dos pais, né, voltada muito para o agronegócio. Então, querendo ou não, eu sou um curioso, então, querendo ou não, sempre tive essa curiosidade também. Então, por conta deles, eu fui me inserindo cada vez mais dentro dessa realidade de agronegócio, você também vai aprendendo. Então, com isso, você já vai tendo ali 3, 4, 5 situações que vai lhe dando muito entendimento sobre modelos de negócio. E dentro deles, assim, você ter o mercado financeiro e o mercado de imobiliário, né, o real estate, lhe dá muito embasamento, porque existem muitos modelos de negócios envolvidos. Não é só a compra ou o aluguel, né? Existe uma série de situações que você pode colocar, né? Aluguel de galpão, aluguel de loja comercial, shopping center, aí construção normal, incorporação, kitnet, partes estudantis. É uma infinidade. É um universo, data centers. Então, assim, o universo é muito amplo. E está correlacionado ao mercado financeiro, porque, por exemplo, a gente tem o ZFI no mercado financeiro, então tem... E aí, quando você vai estudar um mercado financeiro, para você entender sobre o que é um balanço patrimonial, sobre como é que de fato está sendo auditada, né, as empresas, ou qual é a teoria, né, a tese delas. Então, assim, tudo isso você vai tendo um embasamento muito forte para, de fato, surfar nessa onda. E aí, com isso, foi me dando um repertório para conversar e não sentir essa pressão, né? Vamos dizer assim, né? E a estrutura das empresas, como todas, o funcionamento, ele é muito parecido. Vai funcionar ali, vai diferenciar o produto final, que um vai ser agro, um vai ser imobiliário, um vai ser X, mas a estrutura em si, ela tá muito... os modelos são muito parecidos, né? Vai diferenciar aí uma coisa ou outra, mas... São mesmo, né? Para começar. Financeiro, né? O marketing só vai estar diferenciado para quem está direcionando, quem é que está comprando, né?
mas a estrutura basicamente é a mesma. Mas eu admiro muito você. Eu sempre falo aqui, porque eu acho você acaba sendo uma pessoa muito jovem e acaba sabendo muito, e lidando com muitas coisas, inclusive a sua visão de franquia, porque o Soma também é uma franquia, né? E é algo que eu tô fazendo aqui na Realize agora, e eu me espelho muito no modelo de você, e na sua visão, principalmente. Porque eu sempre vejo, toda vez que eu vou pro evento do Soma, você tá anunciando um negócio. Você tá anunciando um negócio. Eu falo, como assim? Eu tô ainda processando a informação passada. E nesse último evento você anunciou que vai fazer a construção da série do Soma, que provavelmente vai funcionar como faculdade, como várias coisas. Como que tá sendo esse processo? Então, a gente conseguiu, né, um novo endereço muito especial. E vai ser, gente, bem pertinho da praia. Vocês têm noção disso? No Cabo Branco. É Cabo Branco, né? Na Avenida Cabo Branco. Então, assim, um local à beira-mar a gente conseguiu fazer, encontrar, né, esse espaço. E eu sempre tinha essa ideia, né, de fazer um complexo, né, um complexo de negócios, de fato, onde a gente pudesse reunir empresas que se, que se complementassem e não só se complementassem, que a gente, de fato, trouxesse uma ideia de ecossistema e experiência e reunião dessas pessoas. Então, desse espaço de 1.100 metros na avenida, a gente vai ter 10 operações, das quais 7 já estão sublocadas, né? Então, a gente ainda tem espaço para mais 3. E em operação já rodando, já tem 3 lá. Mas já tá construído ou tá em... Já está construído, já está 95% pronto. Falta alguns ajustes que eu acho que esses 5% nunca vira, né? Porque toda hora É verdade. vai aparecendo mais um pouquinho. Mas vai ter, né? Já está funcionando um restaurante, uma gelateria, agência de publicidade, contabilidade, é, arquitetura, soma, incorporadora, imobiliária, enfim, tudo isso envolvido. E aí, realmente, a partir desse espaço, a gente vai passar a fazer os eventos do Soma lá. E não só os eventos do Soma, mas vez ou outra fazer um happy hour para fazer com que as pessoas se encontrem ou sejam forçadas a estarem inseridas dentro de um novo local, né? Não só isso, de vez em quando fazer um churrasco para a galera se relacionar, ter um espaço para podcast, um estúdio fotográfico, um, um local que realmente ele seja completo e de assistência, né, para esse empresário. Né, que às vezes, poxa vida, vai estar ali e vai querer fazer uma reunião e a gente vai poder disponibilizar um espaço desse. Assim, fazer com que esse ponto de encontro seja realmente a casa do empreendedor e do empresário paraibano. Que bacana. Lá no sul tem muitas incubadoras, né, de empresas. Eu acho que lá vai ser, as incubadoras vai nascer 300 mil empresas aqui em João Pessoa. Muito legal. Gerardo, e em relação ao planejamento futuro, a gente está agora com a série que vai ser inaugurada, mas você faz aquele planejamento a longo prazo ou você fica ali planejando a curto prazo e controlando? Jéssica, isso aí foi uma pauta de hoje de manhã. Eu falo um pouquinho nesse aspecto do planejamento de longo prazo. Eu tenho planejamentos muito macro, questão realmente do que eu penso de vida e de algumas ideias que eu já vou engavetando ali e nos momentos devidos a gente faz as aquisições. Mas hoje, se eu falando hoje, meu horizonte é para 3, 6 no máximo. Assim, lógico que assim, eu tenho responsabilidades que me acompanham, por exemplo, daqui a 3 anos. Eu tenho muito projeto meu que vai ser num prazo de 3 a 4 anos aí se findando. E eu prometi a mim mesmo que eu não pego mais nada para exatamente dar esse ciclo final de tudo isso que eu, sem querer, fui me colocando e quando vi o... O contrato estava Não, assinado. não, eu já tava... Não tinha como mais voltar atrás e nem voltaria. Mas, de fato, juntou muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e a gente tendo que estar se dividindo, né, com todas essas realidades. E, assim, o Soma, ele é um projeto de anualidades, né? Então, são projetos anuais.
Esses projetos anuais, eles me geram uma recorrência, né? Do mês a mês. Então, assim, eu tenho uma segurança de que em 12 meses eu tenho No fluxo de um caixa. fluxo de caixa de recebimento. E eu tenho empreitadas, né? Com investimentos, né, dentro do mercado imobiliário, onde eu vou ter um fluxo de saídas X. Então eu consigo ir equalizando de vendo onde é que eu vou precisar dar um gás a mais ou fazer um dinheiro que não existe. Então, para isso ficar mais, vamos dizer assim, tangível, eu conseguir realizar mais, por isso que eu faço de 3 a 6 meses só. Que eu consigo dizer, rapaz, eu preciso dar muito gás, porque nesse mês X aqui, daqui a 3 meses, por exemplo, eu tenho essa conta aqui para pagar. E aí eu vou correndo atrás de, não só de soma, mas às vezes alguma comissão aqui ou ali que vai cair por ter feito um negócio imobiliário ou uma coisa do tipo. Então, assim, hoje eu tô vivendo um pouco disso, mas eu tô contratando, inclusive, contratei, né, um filiado nosso também, é, Marcel, a Asset, que é um planejamento financeiro para minha pessoa física. Não foi nem por soma. Para exatamente organizar isso aí e eu ficar com um fluxo mais de longo prazo, para entender o que é que eu vou ter de saídas e de estratégia de fato que eu vou precisar desenhar. Mas, assim, hoje é curtíssimo prazo. E você, por exemplo, pensa em ter um Soma em todo o Brasil? Penso, no mundo todo, né? Hoje a gente tá em quantos estados? A gente fazendo parte, eu, né? Do negócio. São 4 estados, 6 cidades e são 10 grupos. 10 grupos. No total, tem quantas pessoas no Soma, incluindo ela Soma? Tu tem Isso é, número? esse número é muito difícil da gente dizer porque todo mês entra e sai gente, né? Sim. E como são 10 operações rodando, são mais de 800 pessoas. Então, assim, realmente é um número que já faz alguns meses que a gente travou nele e a gente tá na batalha aí para ver se chega em 1.000, porque 4 dígitos Todo mundo quer. é um universo muito grande para ir para 5 dígitos. Então, assim, mais chegar nos 4 dígitos realmente é algo que a gente sonha bastante. Ah, vai conseguir. Principalmente com a operação que agora estão indo pro sertão, né? Patos. Vai ter um crescimento bem significativo, com certeza. E um trabalho bem feito sempre dá resultado, né? Não tem como não dar. E eu queria te perguntar, qual foi teu maior desafio até hoje? Até hoje, é, assim, é muito difícil relatar um desafio, né? E eu vou puxar aqui pro lado empresarial, né? Porque na vida pessoal a gente também tem muitos desafios. Meu maior desafio foi um período que eu vivi da pandemia. Porque assim, né, é muito clichê as pessoas falarem, pandemia e tal, mas na minha realidade aconteceu que eu dei esse all-in, que eu falei anteriormente, para ficar só com soma, e eu estava envolvido numa obra de 24 unidades lá no Bessa, né, numa sociedade, onde eu me comprometia com um valor que eu não tinha, porque eu gastei o dinheiro que eu tinha para abrir o Soma. Então eu literalmente tinha que fazer o dinheiro em X tempos. E tinha dado all-in no Soma, então o Soma precisava dar certo demais para eu conseguir pagar essa conta aqui e viver. Além disso, além de pagar essa conta, viver, né? E aí quando o Soma começou, eu consegui no primeiro mês, foram 40 adesões, segundo mês, 38, terceiro mês, 36 ou foi 37, sei lá, assim, foram meses de muita venda, pá, na rua. Quando chegou no quarto mês, foi março de 2020. Aí, quarto mês não, né? Durante o terceiro mês. Aí pronto, travou geral, né? Eu não tinha como mais vender. E eu fui só secando o pote, antecipando cartão. Aí peguei empréstimo em banco, refinanciei meu carro na época, dinheiro com a agiota, Banco do Nordeste, peguei tudo que podia, entendeu? E aí, de fato, chegou um momento naquela época que eu só tinha o dinheiro de pagar a folha. Eu não tinha nem mais o dinheiro de fazer o evento. Porque no momento da pandemia ali, do caos mesmo, o que é que começou a acontecer, né? Muita gente entrando nessa parte de live. Eu comecei a ter que comprar muita gente para trazer lives.
E comecei a literalmente queimar caixa, onde depois que eu queimei meu caixa foi decretado lockdown. E quando foi decretado lockdown, algumas pessoas começaram a chegar para mim meio que questionando se eu não ia ajudar, né? Meio que Que tava cancelar. todo mundo naquele pedindo Se ajuda. ajuda. E meio que assim, todo mundo fazendo live de graça, enquanto eu recebia da galera, porque eu tinha feito as anuidades, né, do povo, todo tava recebendo. Então era como se meu compromisso fosse entregar algo melhor. E aí quando eu vi isso, eu tive que dizer, não, não vai ser cobrado. Eu não lhe prometi em um ano entregar X eventos, vai ser entregue. Então fique tranquilo enquanto é isso. Então, assim, foi muito difícil, porque eu cheguei a zerar mesmo, assim, a conta. Eu tinha ainda a sorte de, na época, morar com meus pais. Então, eu, querendo ou não, comida não ia faltar. Mas, assim, não tinha dinheiro para absolutamente nada e tava devendo muito, muito, muito na praça. Não tinha mais nome, porque já tinha pego o que podia no meu nome e tava devendo ainda na questão da obra. E foi aí que Deus me deu uma luz, onde ele me fez pensar no meu modelo de jantar de relacionamento. Aquele jantar de relacionamento E que você você participou, virou. isso. Aí a ideia foi, pô, vou fazer um jantar de relacionamento online. Porque na época tava todo mundo sedento demais por se relacionar. E aí eu botei no grupo que ia ter esse jantar de relacionamento online. As pessoas ficaram questionando como é que seria. Eu disse, não, confirma a presença e a gente explica depois disso. A gente teve 80 e poucas confirmações. Nisso eu comecei a formar os grupos que dariam match, né? Umas pessoas com as outras. E aí cada funcionário, a gente teve 8 grupos de 10. Cada funcionário criava um link de Zoom, mandava para aquelas 8 pessoas e anteriormente ao evento eles ligavam para saber o que é que queria jantar. Aí eu peguei o Ipom e o HDO na época, muito bom sushi, muito bom hambúrguer, 1 litro de chopp ou vinho e bebidas não alcoólicas, né? Fechei com a cooperativa de motoboy, duas vertentes, né? Dentro da cidade, uma turma para entregar e fazendas num raio de até 100 quilômetros também. E aí chegar no dia do evento, o motoboy na fazenda do cara, 100 quilômetros depois, com um ipom, uma garrafa de vinho, e na hora do evento chegava um link que o cabo abria e tinha 8 pessoas para ir ficar conversando e se relacionando durante o jantar. Nossa, que fantástico. Pronto, então essa ideia aí foi a hora que virou a chave. Porque eu não tinha dinheiro para custear isso. Sendo que, como eu tinha bom relacionamento, os fornecedores me deram prazo, né? Sério, não, tu paga semana que vem. Aí eu digo, pronto, aqui é o último tiro. Quando eu fiz isso, aí pronto, loucura total. Assim, as pessoas postando no Instagram, foi parada geral, gente se emocionando. Pô, isso aqui é um empreendedor, não sei o que e tal. Gente começou a indicar, eu voltei a vender, E como foi essa ideia? tomando banho. Mas é isso que eu digo, né? Não é Deus, banho, é né? Tem Deus, que pô. dizer que ser Deus. Deus, pô. Não tem outra explicação. E o pior não, o melhor de tudo é assim. Eu sempre fui um cara muito ousado, muito, muito. E muito corajoso. Muito corajoso. Eu literalmente eu nunca venho medir o tamanho da coisa que eu vou entrar. Se eu quiser e der na minha cabeça, eu faço e eu arregaço as mangas e boto pra lascar, velho. E assim, eu já vivi muitas fases na minha vida, já de desafios, assim, que o cara de meu irmão, não sei não, mas quando você tem Deus na sua vida Você tem tudo. e tem tudo, e assim, você tem paz. Porque eu tinha R$ 0, devia muito, tava em um monte de lugar, assim, qualquer outra pessoa no meu lugar tava pra despirocar, e eu tinha paz de espírito. Eu tinha certeza que eu ia arrumar alguma saída. E assim, na hora que aconteceu, aí você vê as coisas acontecendo e assim, E flui. quando vê, flui. Terminei o ano de 2020 com 200. Aí sim, desse dia, que foi de maio a agosto, eu vendi para 64 pessoas a anuidade do sono. Aí caixa para dentro, antecipação do cartão, aí. Respira, 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 volta, eu tô vendo.
Mas é interessante isso, porque todo mundo acha que a vida do empreendedor é tipo uma linha reta. E sabe uma outra pessoa que eu me inspiro muito também? É o Elon Musk. Porque ele teve vários, quase. Teve uma época que ele disse que estava na casa de parentes. Imagina, Elon Musk hoje bilionário estava na casa de parentes porque não tinha dinheiro. Então a vida do empreendedor é isso. Todo mundo olha hoje, Gerardo, franquia, ganha dinheiro, não sei o quê, várias empresas imobiliárias, não sabe o processo. Fiz com força, muito, E muito. aí só quem tem a coragem de passar por esse processo, aí realmente vai Colhe os frutos. colhe os frutos. Mas tem que ter a coragem. Porque depois vem o cara só dizer, olha, tá vendo, Gerardo Rabelo? Com certeza. Todo mundo só olha assim e vê só a parte boa, né? Eu digo que o empreendedor, ele nasce não, ele acorda com a certeza que tá vivo e vai dormir sabendo que não tá morto. É todos os dias assim, você sabe, eita, tô vivo. E quando chega em casa, diz, não morri hoje não. Vamos pro próximo dia de novo, o luto todo dia. Todo dia, mano, todo dia. O meio a gente não sabe o que vai acontecer, mas quem tem Deus sabe que no final vai dar tudo certo, né? Tudo certo, tudo certo. E sempre você olha pra trás e vê o que tá construindo, né? Você nunca vê nada no presente, né? Porque o presente toda hora você tá botando pra frente. É pra futuro, 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 futuro. Sendo que tem uma hora que mesmo você não tendo nada aqui no presente e jogando pro futuro, quando você olha pra trás, você diz, rapaz, já conquistei muita coisa. Entendeu? E é isso que dá validação, né? É, total. Andando aqui para finalização do nosso podcast, eu tenho uma última pergunta para você. Você tem, e aí eu roubei do nosso amigo Joel J, do podcast dele, eu tenho que falar, porque vai que um dia a gente fica famoso, ele veja o nosso podcast. Você tem uma frase que te guia e que, se você tivesse a possibilidade, você gostaria que todas as pessoas no mundo soubessem dessa frase? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é de Roosevelt. Eu vou até ler aqui porque é um pouquinho grande, não é, é legal demais aqui. Eu sou a pessoa das frases. Eu tenho várias frases para quando tiver naquele momento de baixa, aquelas frases que te puxa para cima. Aqui, ó. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar uma fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece a vitória nem a derrota. Caraca, muito boa. Inclusive, eu quero essa frase. Essa aí é pau, meu amigo, ó mesmo. É melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo se expondo à derrota, do que formar uma filha com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, ou seja, os da zona de conforto, né? Porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece nem a vitória nem a derrota. Essa é pau. Essa é. Essa Eu, é eu pau. quero essa frase depois pra. Já copia aí, né, Daniel, nosso. Gerardo, eu quero agradecer. Eu sei que sua vida é muito corrida, mas por ter compartilhado um pouco da sua trajetória, com certeza é inspiradora para quem está nos assistindo. Esse podcast chama Empreender Muda Tudo, porque empreender muda tudo, e é histórias como essa que mudam realmente. E aí você fala: caraca, se ele passou por tudo isso e está aqui, eu também posso passar, e o objetivo é esse. E para quem está procurando assistir ou se interessou pelo Soma, como que faz para entrar em contato? A gente tem nossas redes sociais, @SomaNetworkBR, onde você pode ver nesse perfil, né, todas as movimentações, entrar em contato. Tem a minha pessoal também, @Gerardo Rabelo Filho. Segue lá e para você que é empreendedor, sabe que rede de relacionamento, né, uma rede de conexões é muito importante, fundamental para qualquer segmento. Estamos às suas ordens, à sua disposição. Se não for no Soma, vai ser no Ela Soma, no Educa Soma, no Soma Saúde, no Soma Academy. Cada lugar vai ter um espaço para você. E é isso. Comece pequeno, sonhe grande, trabalhe duro, que uma hora a chave vira. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. E para quem tá aqui de uma pessoa tá pensando em construir e reformar, já sabe, realize a sua melhor opção. E nós agora também somos uma franquia, Gerardo Rabelo. Então, quem quiser aí em qualquer lugar do Brasil ser um franqueado da Realize, que é um escritório de arquitetura e engenharia, vou deixar os contatos aqui na descrição. E quem também quiser me seguir lá na rede social é @JessicaVSouza. Todos vão estar aqui na descrição. Muito obrigada por assistir mais um podcast e até o próximo. Valeu.